Olá, ser humano! Você está no Geografia Pública, o canal que quer trazer um pouquinho de geografia, ciência e afins para a sua vida. Eu sou o Leandro Levi, professor de geografia, e no momento eu estou fazendo mestrado e a minha pesquisa fala sobre mudanças climáticas no ensino de geografia. Isso quer dizer que eu tenho que pesquisar um pouquinho sobre mudanças climáticas. E é sobre isso que eu vim falar com vocês. Já de antemão, eu peço que, pela audácia, deixa o like aqui embaixo, já compartilha esse vídeo com quem você acha que quer saber sobre isso. Esses dados que eu vou trazer aqui são alarmantes, é para ficar alarmado mesmo, é para ficar muito chocado, porque é absurdo o que a gente está vivendo e a mídia não fala, os algoritmos não entregam esse tipo de vídeo quando tem o tema ambiental, aquecimento global, mudanças climáticas, enfim. Mudanças climáticas que estão sendo catalisadas pelo aquecimento da superfície da Terra, pela média térmica da Terra. A Terra tem uma média e ela tem estação meteorológica espalhada por todo o globo e a gente faz uma média. E aí aqui eu vou trazer um material da agência Copérnicos, aonde nós vamos ver aqui nesse material, olha só que material bonito, ó. A agência Copérnicos diz que no ano de 2024, que é o ano que acabou de passar, a gente tem só julho abaixo do 1,5 graus. O que é esse 1,5 graus? A gente tem há 10 anos o Acordo de Paris, lá na COP21, que é uma reunião que a ONU faz anualmente. Em Paris, em 2015, foi assinado o Acordo de Paris, onde os países signatários, inclusive o Brasil, os Estados Unidos, eles se comprometiam a diminuir cada um com a sua cota da emissão de CO2 e outros gases do efeito estufa para a atmosfera. A fim de fazer com que a temperatura não aumentasse acima de 1,5 graus em relação ao período pré-industrial, eu já vou explicar isso, até 2030. Só que a gente chegou em 2024. 2024 foi o primeiro ano que, nesse ano, a gente teve o ano com uma média acima de 1,5 em relação aos níveis pré-industriais. Entre 1850 e 1900, o mundo ainda não estava urbanizado e industrializado da forma que está agora. Ao longo do século XX, vários países se industrializaram e entraram no rumo do capitalismo. O capitalismo adentrou esses países e, de uma forma ou de outra, industrializaram, urbanizaram e tornaram essas populações sociedades do consumo. Isso tudo vai fazendo com que a atividade industrial fique cada vez mais feroz e a queima dos combustíveis fósseis gere cada vez mais gases do efeito estufa, como o CO2, incrementado na atmosfera no último século. Então a gente tem essa margem para entender que todos os anos desde 1940 estão acima do nível pré-industrial dessa referência. E aí a gente tem 2024 como um ano que, pela primeira vez, 11 dos 12 meses ficaram acima do 1,5, acima dos níveis pré-industriais, que era o Acordo de Paris. Aqui terminou em outubro, 2025 já começa numa crescente. 2025 provavelmente vai ter os 12 meses. A tendência é essa, não é futurologia, é ciência. Os 12 meses acima do 1,5. E isso é alarmante. E isso está fazendo com que esses extremos climáticos causem essas catástrofes que nós estamos vendo cada vez mais presentes e mais perto de nós. Olha esse próximo gráfico aqui. 2024 foi o primeiro ano acima do 1,5 graus Celsius, que é o limite do Acordo de Paris. Esse gráfico mostra a curva de Keeling. A curva de Keeling é a concentração de CO2 na atmosfera. Em 1959, a concentração de CO2 estava em 316 partículas por milhão. O que é partículas por milhão? É quando você pega uma quantidade de 1 milhão de moléculas de gases da atmosfera, e ali você vai ter vários gases, 316 são de CO2. 401 partes por milhão em 2015. E alcançou 422 partes por milhão em 2023. E 2024 provavelmente aumentou esse número, e a tendência é sempre aumentar. Só que olha para cá, não é aumentar de forma linear. Essa curva aqui não está linear. Se vocês olharem com atenção, olha com atenção, pausa o vídeo e olha com atenção. Vocês vão ver que existe uma leve guinada, uma leve inclinada para cima. E é isso que faz a concentração de CO2 crescer de forma exponencial, cada vez mais rápido, e isso aumenta a temperatura da Terra cada vez mais rápido. E isso que é
crescer exponencialmente. Isso está mudando o padrão climatológico e gerando os extremos climáticos que a Terra está experimentando agora e, consequentemente, nós. Nós estamos adaptados para isso? Depende de quem você é. Olha só o Brasil de fato no dia 10 de janeiro. Dia dos ricos poluidores. 1% mais rico já emitiu cota anual de CO2 de 2025. 50% mais pobres levarão 3 anos. Bilionários precisam reduzir 97% das suas emissões para evitar aquecimento global, diz estudo da Oxfam. Agora me diz você que está aqui assistindo esse vídeo, coloca aqui nos comentários. Os bilionários vão reduzir 97% das suas emissões? Primeiro que se eles reduzirem, a economia mundial quebra, porque a economia mundial, que é a economia capitalista, é baseada nas emissões, é baseada na queima de combustíveis fósseis. Só existe saída para a crise climática superando o modelo de produção capitalista que rege a economia sobre a lógica do capital. A produção industrial é para atender uma lógica da reprodução do capital e não as necessidades humanas. Isso está causando uma mudança no padrão climático que vai fazer com que alguns pontos da Terra se tornem inabitáveis a curto prazo. Quem é que vai sofrer com isso? Obviamente os mais pobres. Estamos beirando um colapso mundial frente a isso aí. Tirando as outras pautas, né? Tirando as pautas econômicas, políticas, morais. Só que essa daqui deveria ser a pauta principal, porque sem mundo habitável não tem outras pautas, né? Então, se você curtiu o vídeo, deixa um likezinho aí, deixa um comentário falando o que você acha, falando se eu devo trazer vídeos desse formato aqui no canal ou se eu perdi a linha, se eu viajei, se é pra ficar quieto e viver como se não houvesse amanhã. Tamo junto!